Os cananeus, mais conhecidos como fenícios, foram os grandes navegadores da antiguidade. Capazes de criar rotas comerciais, também ficaram conhecidos pelos seus rituais religiosos, onde crianças eram sacrificadas, e pelo primeiro alfabeto fonético, do qual deriva o nosso português. Se você gosta de história, se inscreva no canal e assista os nossos vídeos. Eu sou o Lucas Marlon, sejam bem-vindos ao Bunker. Ocupando uma estreita faixa territorial no litoral que atualmente compreende os estados de Israel, Líbano e Síria, os fenícios construíram sua sociedade, seus barcos e seu legado. Chamavam-se na verdade de cananeus, da cidade de Canaã, mas ficaram conhecidos na história como fenícios, nome dado pelos gregos. Estabelecidos em uma região árida e de difícil cultivo, mas que proporcionava alguma quantidade de cereais, videiras e oliveiras, a pesca e o artesanato também possuíam um grande valor. Porém, seria no mar, a partir do mar Mediterrâneo, que a fortuna e renome seriam dados à sua civilização. O triunfo dos fenícios recai sobre três coisas: o mar Mediterrâneo, árvores com boa qualidade de madeira e a reconhecida criatividade do seu povo, que soube lucrar e enriquecer através do comércio marítimo. Como foram mestres da navegação, teriam criado o que seria o melhor barco da antiguidade, a birreme. As birremes fenícias foram amplamente copiadas, aprimoradas e utilizadas pela Grécia e por Roma, que as utilizaram para conquistar poder no Mediterrâneo. Destacaram-se disparadamente no comércio marítimo, instalando feitorias e criando colônias além das costas do mar Mediterrâneo, como no litoral da África, já no desconhecido e temido Oceano Atlântico, comercializando diversos excedentes agrícolas de outros povos, como cereais do rico Egito. Seus portos se tornaram prósperos. Os fenícios também geraram uma riqueza formidável vendendo seus artesanatos, destacando seus tecidos de cor púrpura de elevado valor. A coloração púrpura que os fenícios conseguiam extraindo de pequenos moluscos existentes na sua costa, durante séculos esteve associada ao poder régio ou imperial. Por isso, o grande status de quem os utilizava. As feitorias da Fenícia, cerca de 2000 anos depois, inspiraram a Espanha e grandemente o Reino de Portugal na época das grandes navegações. Com elas, os cananeus conseguiram interagir de modo constante com inúmeros povos por mais longe que fosse o entreposto comercial. Importante destacar a colônia de Cartago ao norte da costa africana, que se tornaria uma poderosa cidade-estado e travaria 3 guerras contra Roma. Cartago se tornaria tão próspera que muitos historiadores e entusiastas afirmam que foi a mais poderosa cidade-estado durante alguns séculos. Cartago teve o general Aníbal Barca, que ganhou fama eterna pela travessia dos Alpes com seus famosos elefantes de guerra, comandando um exército cartaginês durante a Segunda Guerra Púnica em 218 a.C. Saber que a tática de cerco utilizada por Aníbal contra os romanos na Batalha de Canas em 216 a.C. é uma das poucas da antiguidade ainda ensinada em escolas militares. De modo clássico, os fenícios se agrupavam em cidades-estados independentes e regidos por governantes próprios, tendo uma política descentralizada. Entretanto, muito de sua vida política se perdeu com os registros, mas não se tem dúvida que o poder político fenício passou por diversas etapas. Eram politeístas como a maioria das civilizações da região e seus deuses e deusas se associavam à fauna e flora. Também eram abertos a novas divindades estrangeiras, que as receberiam de bom grado. Os fenícios costumavam realizar seus rituais sagrados em lugares elevados e ao ar livre, onde executavam sacrifício de animais.
Quando o ritual de sacrifício era de relevante importância, crianças também eram sacrificadas em oferecimento às suas divindades, tal como acontecia no sacrifício dos astecas. A principal divindade fenícia era Baal, cujo nome significa Senhor, pelos gregos. Destacando-se da maioria dos povos da época, como o Egito Antigo e algumas civilizações mesopotâmicas, a sociedade fenícia não era estamental, possibilitando mobilidade social. Era tida como uma sociedade classista, algo parecido com o que vivemos hoje e que há possibilidade de subir ou descer na hierarquia social, mesmo que a ascensão fosse particularmente difícil. Ainda ao contrário das demais sociedades de sua época, o ofício de comerciante ou mercador se tornou bastante valorizado. A classe dos mercadores, inclusive, costumava indicar os governantes das cidades-estados fenícias. Outra característica também oriunda dos mares era a de ser uma sociedade cosmopolita. Os fenícios, por suas atividades marítimas, trocavam mais do que mercadorias, trocavam ideias, e por isso tamanha abertura desses povos a novos costumes e até divindades. Além de excelentes matemáticos e astrônomos, criaram um alfabeto fonético composto por 22 letras, o que era algo totalmente inovador. Esse alfabeto novo, baseado em sons, destacava-se dos demais existentes por sua simplicidade e funcionalidade, fazendo o comércio fenício fluir com muito mais praticidade. Tão relevante se mostrou a invenção do alfabeto fonético fenício que os gregos e romanos o absorveram. A consequência disso é que, como habitualmente a cultura greco-romana é tido como o berço da civilização ocidental, acabou por influenciar na criação das diversas línguas de origem latina, como francês, italiano, português e espanhol. Essa fase, caracterizada pelo sucesso do comércio marítimo dos fenícios, iniciou-se a partir de 1500 a.C. e teve como seu auge o período entre 1200 e 800 a.C. Entretanto, a prosperidade dos fenícios atraiu a cobiça de diversos povos estrangeiros. Primeiramente, a região foi conquistada pelos caldeus de Nabucodonosor, e depois vieram os persas de Dario I. Por fim, no século IV a.C., a região foi conquistada pelos macedônios de Alexandre o Grande. Desse episódio, o destaque vai para o ataque à cidade de Tiro, invadida e saqueada pelos macedônios. A região foi conquistada por Alexandre após a vitória na Batalha de Isso em 333 a.C. Apesar da cidade de Tiro oferecer resistência, ela sofreu um cerco de 8 meses e foi saqueada por esse rei macedônio e seus cidadãos foram escravizados. Após perderem sua soberania, os fenícios ficaram como vassalo de grandes impérios que passaram a dominar a região. Mas é inquestionável o legado que esse povo litorâneo deixou para a posteridade. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, pois o apoio de vocês incentiva muito o meu trabalho. Agradeço a todos e até a próxima.